Olá, nós vamos começar com uma indagação. O que eu preciso? O que eu preciso que você precisa? Vamos responder fundamentando na palavra de Deus. O apóstolo João, que também escreveu Apocalipse, ele escreveu mais 3 cartas. E nós vamos pegar apenas um primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo João. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa é da palavra viva. Olha, veja bem o que ele escreveu, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós e nós a vimos e testificamos dela. Jesus, na verdade, ele estava no princípio de todas as coisas. E ele é primícias, ele é princípio dessas coisas, da criação. E ele, como palavra, como verbo de Deus, verbo eterno, ele se manifestou de forma humana aqui na terra. Ele nasceu como um ser humano aqui na terra, cresceu como ser humano, e todos, como historicamente, sabe disso, e os que viveram naquela época puderam conhecer a Jesus, tocar nele, ser curado, ser transformado, ter suas vidas transformadas pelo evangelho que ele pregava. E ele também pôde liderar um grupo de discípulos que saíram pregando esta palavra viva. Esta palavra viva. Então nós precisamos dessa palavra viva, que é Jesus. Ele estava com Deus e ele foi a nós manifestada. Hoje, humanamente, ele não está na terra, mas nós temos aquele que ficou no lugar dele, que ele mandou para ficar, o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos mostra que precisamos, na nossa vida, dessa palavra viva, que é Jesus. O que vimos e ouvimos, a gente pode anunciar para que tenhamos comunhão conosco, tenhais comunhão conosco. Então, que você e eu podemos ter comunhão com o Pai, que é Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Aleluia. E isto foi escrito, é palavra canônica, palavra inspirada pelo Espírito Santo, revelada, que foi escrita pelo apóstolo João. Então isto é para nossa alegria. Possamos nos alegrar nesse dia por ter oportunidade de conhecer esta palavra viva. Quem é a palavra viva? Jesus Cristo, o verbo que se encarnou e veio a este mundo e deu a sua vida por nós. Então, ele pagou a nossa dívida, ele cancelou a nossa dívida. Na verdade, ele foi o resgate.
e foi o resgatador ao mesmo tempo. Ele foi a oferta por nós, mas também ele foi o resgatador, resgatou as nossas vidas. Ele deu a sua vida por nós. E nós perguntamos no início: o que eu preciso? O que você precisa? Precisa da luz de Deus. Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Para a pessoa caminhar durante a sua jornada de vida aqui na terra, não na escuridão, não no pecado, não na prática incessante de pecado, é preciso ser iluminado por Deus, ter iluminação, do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo, mas lembrando que Deus como luz, a luz vai nos mostrar no que estamos errando, no que estamos fazendo, que não agrada a Deus. Então ele é a luz que vai iluminar os nossos passos e vai nos fazer mudar de rota, sair de uma situação que não agrada a Deus, que está muitas vezes entranhada pelo misticismo, pela religiosidade. Às vezes estamos idolatrando outras pessoas no lugar de Deus, colocando outros seres no lugar de Deus. E Deus nessa oportunidade está nos dizendo que Ele é a luz, Ele é a única luz para iluminar os nossos pés, o nosso caminho em direção a Ele. Ele é a luz. O próprio Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Então, prova se Deus é luz. Jesus, que é o Filho, também é luz. Ele diz: Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Diz, e quando Deus, se Deus na sua vida é luz, em você não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus, e andamos em trevas, nós estamos sendo o quê? Mentirosos. Porque nós não estamos praticando a verdade. Então, se você diz que está em Deus, mas continua andando em trevas, você é mentiroso, e não há verdade em você e em mim, se eu estou fazendo a mesma coisa. Diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No versículo 7 diz, se você diz que anda na luz, mas continua não tendo comunhão com seus irmãos, você está em trevas. Se você não perdoa o próximo, você continua em trevas. Em trevas. Então, não existe no dia de hoje a oportunidade para você de você voltar-se para Deus, pedir perdão ao seu próximo, reconciliar com ele e amá-lo. Porque se você continua rejeitando essa vida, essa pessoa, você está em trevas. Só há luz naquele que tem comunhão com Deus e com os demais. Ter comunhão não é fazer o que o outro faz de errado. Ter comunhão é estar próximo dele, podendo ajudá-lo, amá-lo, amá-la. Comunhão
é naquilo que agrada a Deus. Aquilo que não agrada, você não tem comunhão com as trevas, mas você pode não amar o pecado, mas você deve amar a todos os pecadores. Porque todo ser humano é pecador, que necessita da misericórdia de Deus e necessita também de ser amado, amada pelo outro. E fechando, é interessante que se dissermos que não temos pecado, se você achar que você é melhor do que o outro, achar que você está isento de pecado, que você não, você nasceu com a natureza pecaminosa, né? A carne sempre milita contra o espírito, querendo que o nosso corpo sempre peque, que se afaste de Deus, que afaste do próximo. Então, se você acha que não tem pecado, você está enganando a você mesma, ou você mesmo. E não há verdade em nós, quando nós pensamos assim, que nós estamos, não estamos sujeitos a pecado, que nós, como diz o fariseu, né, que bateu no peito, dizia que era melhor do que os publicanos, que os outros, que fazia isso, fazia aquilo, e Deus rejeitou aquela oração enganosa, cheia de vaidade. Então, já o publicano disse: Deus, eu não sou digno nem de olhar para ti, nem de levantar a minha cabeça. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. E Deus teve misericórdia daquele publicano. E Deus ouviu a oração dele. Ele foi mudado. E diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 3 condições que nós colocamos. O que eu preciso? Você precisa da palavra viva de Jesus na sua vida. Segundo, você precisa da luz de Deus, né? Para clarificar, para mostrar aquilo que está errado, aquilo que precisa ser mudado. Então precisa da luz, porque com a luz de Deus incidindo, você descobre quem você na verdade é, onde você está e para onde você deverá ir na vida espiritual. Que estado você está vivendo e que estado Deus deseja que você esteja indo em direção. Então é a luz de Deus que vai te mostrar isso. E essa luz é direcionada pelo Espírito Santo. E aí vem o terceiro ponto: confessar, confissão de pecados. Se andarmos na luz, né, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vai confessar quem? Seus pecados. É uma pessoa? Não. A palavra de Deus diz que você deve confessar, e nesse caso aí, o apóstolo João dizendo: confessar a Deus. Confesse a Deus os seus pecados. Ajoelhe no seu quarto, onde você se sentir, e fale diretamente a Ele. O único mediador que media a sua confissão de pecados é Jesus. Então Ele vai ser o mediador entre você e Deus, Jesus Cristo. Ele media. Então quando você confessa seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Ele purifica. E se dissermos que não pecamos, como já disse, fazendo mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Então é necessário que nós possamos praticar estas 3 coisas. Palavra viva, praticar no sentido de estar, né,
fazendo a vontade de Jesus, deixando Ele se manifestar na sua vida com palavra viva, de mudança, de limpeza, vai limpando a sua vida. Depois Deus iluminando o seu caminho, o seu coração, a sua mente. E terceiro, você confessando os seus pecados e Ele perdoando e te purificando de todo o mal. Lembre que confessar é confessar a Deus. E quem media, quem está no meio para mediar a sua confissão de pecado? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe, que nesse dia você possa usufruir disto que nós aqui conversamos com você. Que Deus te abençoe e que você possa, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se não deu um like aí, dê um like. Compartilhe esse vídeo com muitas outras pessoas, amigos, parentes, conhecidos. Que Deus te abençoe.